Histórias Sagradas. Esse é o título da nossa meditação da mulher desta manhã do dia 22 de janeiro, domingo. Uma feliz semana para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que Ele te guie nessa semana que está se iniciando, que você tome as suas decisões, faça seus planos, colocando Deus em primeiro lugar e tenha certeza, plena certeza de que em todos os momentos Ele está cuidando de você, cuidando daquilo que você necessita. Basta que você o coloque, planeje com Ele, se disponha a ouvir aquilo que Ele deseja, pois Ele sempre vai querer o melhor para você. A nossa história de hoje, né, como eu já disse, histórias sagradas. O verso bíblico é um verso que é o meu preferido, né, na Bíblia. É um verso que diz do imenso amor que Cristo, que Deus, o Pai, tem por cada um de nós, e se houvesse somente esse verso na Bíblia, mesmo assim, seria o suficiente para nos convencer e nos converter ao amor de Deus diante de todo o apego que Ele tem pelo ser humano e da promessa que há nesse verso. Se você ainda não adivinhou, né? Esse verso está lá em João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história de hoje é contada por Dixie Rodrigues e vejamos o testemunho que ela tem para nós. Há algo de sagrado em nossas histórias. Sento-me ao lado de minha amiga Rita, que é a paciente de um hospital. Sem me aprofundar, a história dela é sobre um acidente de carro que a deixou paralisada com lesão cerebral traumática, convulsões graves e aneurisma. 3 semanas após a cirurgia no cérebro, ela escutou que nada mais poderia ser feito. Em casa, frágil, ela me disse que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque agora ela passa seus dias vasculhando memórias, orando e sendo imersa na graça de Deus todos os dias. Conte-me uma história, ela pediu com uma voz suave. Uma boa lembrança. Contei-lhe sobre minha tia, que alimentava pássaros e cuidava de plantas e flores. Quando Rita me pediu para descrever o perfume das flores, procurei as palavras certas para descrever a beleza da criação de Deus. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Agora, me conte aquela história, disse a ela. Surpresa, percebo que nunca pediram para eu contar essa história. Aqueles que leem meus textos têm fragmentos de experiências que podem um dia se encaixar em uma bela forma. Rita quer saber como todas aquelas peças surgiram. Conto-lhe sobre uma Bíblia infantil, de capa dura que eu possuía, cheia das mais belas gravuras de Jesus. A capa mostrava Jesus sorrindo, segurando uma ovelha em seus braços. Um dia, entendendo que era aquela ovelha, orei para que ele fizesse parte da minha vida. Não consigo me lembrar de quando orei assim, ela sussurra. Eu orei, preciso me lembrar. É a história dela que ela procura, não a minha. Como a morte lhe parece muito próxima, ela está pedindo uma lembrança de sua fé. Então vejo uma velha Bíblia de couro com folhas gastas em sua mesa de cabeceira, com escritos recentes nas margens do Evangelho de João. Eu li parafraseando as observações que ela fizera. Ela se lembrou e falou tudo sobre aquelas anotações. Algumas horas depois, quando a enfermeira chegou para o turno da noite, orei com Rita, segurei a mão dela e prometi visitá-la no dia seguinte. Na manhã seguinte, durante uma reunião dos professores da faculdade, soube que durante a noite Rita havia falecido dormindo tranquilamente. Em meio às lágrimas, lembro-me da nossa última conversa, a história de como Rita conheceu Jesus. Obrigada, Pai Celestial, pela força de compartilhar histórias sagradas, umas com as outras, uma oportunidade de consertar nosso caminho com a sua graça. Tua presença nos dá força
para servir. Que história linda, né? De uma pessoa que estava ali à beira da morte, com a sua fé inabalável nesse Cristo, nesse Deus que nos promete uma vida eterna quando Ele voltar. E temos plena certeza de que, se formos fiéis e crermos no amor de Cristo, Ele nos levará junto com Ele e viveremos eternamente. Mais uma vez, que Deus te abençoe seu dia, sua semana, sua família. Beijão e até amanhã.